Alô, som. Aqui, Júlia, para a gente concluir, né, o nosso treinamento, tá? Tô aqui com a arte, né, que a gente estava trabalhando aí, né? E ela estava aqui com tracejado, né? Então vou colocar tracejado aqui para ficar igual e depois a gente muda para você ver o caminho que eu fiz para mudar, né? Na verdade, no vídeo eu até mostro o caminho, né? Eu coloquei aqui 0,3 e aqui de espaço 0,2 e dei OK. E aí a gente tem o tracejado, né? Mas aí eu transformo de novo para linha reta, porque dessa vez a gente vai trabalhar com vinco, né? Mas poderia também se aplica o mesmo tipo de configuração que a gente vai fazer aqui, se aplicaria no tracejado também, tá? Não muda nada de um para outro. Lembra dos rostinhos, né? Das carinhas que a gente baixou, tô com uma aqui em PNG, né? Ainda para a gente trabalhar nela. E fiz aqui, eu tenho uma fonte, né? Aqui no computador, então coloquei o teu nome, né, para mostrar para você as possibilidades de personalização da caixinha para a gente trabalhar, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai estampar essa caixinha porque você já cortou ela no papel branco. Então, agora a gente vai cortar impressa, tá? Como que a gente vai fazer isso? Ó, eu vou, primeiro de tudo, girar aqui essa imagem, né, que eu baixei do Google. Você viu aí, até eu baixei no teu computador a mesma imagem. Eu vou girar em 90 graus para ela ficar em pezinha, que nem o formato da caixinha tá ali no programa. A janelinha que a gente falou aqui que ia usar bastante, tá usando, né? Que é a central de desenho e o preenchimento, as duas. Eu vou primeiro aqui na central de desenho e vou clicar na segunda aba e vou clicar aqui nesse botão, ó, girar 90 graus, tá? E aí a estampa já ficou aqui na mesma orientação da nossa caixinha, tá? Ela inicialmente, como a caixinha já existia, no teu caso aí, ela vem para frente, né? Ela vai, na verdade, tapar quando a gente colocar em cima aqui a caixinha. Então, é porque aqui eu já fiz isso, ó, mas o que, que a gente faz? Botão direito do mouse, ordem, para trás. E aí sim ela vai para trás da caixinha, né? Ela está num tamanho muito grandão, então eu vou diminuir para caber no A4 ali inicialmente, tá? Ó, vou diminuir aqui sempre pelas quinas, que nem eu te mostrei, né? Para não deformar a imagem ou a arte que a gente estiver trabalhando. Vou deixar aqui nesse tamanho e vou dar um Ctrl 5 para centralizar, tá? Dei o Ctrl 5, ainda pode diminuir um pouquinho, né? Ctrl 5, de novo, um pouco menor. E beleza, ó, ela ficou quase no tamanho ali da caixinha. E depois essa rebarba que estiver fora da caixinha a gente vai fazer desaparecer, tá? Aí o que, que a gente faz agora? Ó, eu vou girar também aqui o Mickey do mesmo jeito, né? Janela central de desenho, para ficar ali no mesmo formato, para te mostrar as possibilidades, né? Segunda aba, esse botãozinho aqui girar 90 graus. Girei 90 graus, vou diminuir aqui o tamanho da carinha do Mickey. Por exemplo, ó, se a gente quiser colocar aqui na frente da caixinha, a gente pode, tá vendo? Ó? Coloquei ali, né? Deixa eu até colocar de volta a estampa. Ó, posso diminuir um pouquinho mais também. Ó. E aí, ajustando, agora eu estou usando a seta do meu teclado aqui para centralizar com a estampa da caixinha, né? E aí eu posso colocar teu nome aqui, ó. Vou girar também em 90 graus, né? Sempre na forma da caixinha, tá? Da arte, né, em si. Vou diminuir um pouco o tamanho. A gente poderia colocar, por exemplo, aqui, vamos supor. Estou fazendo a grosso modo, tá? Só para mostrar para você que tem possibilidades aí de ajuste. Posso colocar aqui também, ó, aqui, e aí a gente muda a cor. Aí eu venho na caixinha preenchimento que nem eu te prometi, né? Sempre usando aqui as duas caixinhas. E aqui, ó, eu vou colocar uma outra cor. Ou eu posso também usar a ferramenta conta-gotas,
Ó, selecionei o conta-gotas. Vou pegar aqui esse tom amarelinho. Aonde a gente clica no conta-gotas, ó, em cima da imagem, né, a gente pega o tom que a gente gostaria de usar. Vou pegar esse tom amarelinho e viu, ó, eu já mudei a cor do nome aqui, tá? Para estampar na caixinha. Posso colocar também, de repente, ó, ele não deu muita opção aqui de negrito, né? Porque é uma fonte especial. Mas aí o que eu faço, ó, se a gente quiser? Efeito, linha externa, que nem eu ensinei lá do das camadas, né? Que eu te falei que dava para criar. E aí, ó, a gente vai mudar isso aqui para que fique vazado o miolinho do contorno da letra, né? Do que a gente for fazer a camada ali, né? E aí eu aplico, vou dar uma cor também, vou dar um branquinho para dar uma diferenciada, aplico. Ah lá, não ficou bonito, né? Mas enfim, é só para te mostrar que tem possibilidade de ajustar, de arrumar sempre, né? Aqui do jeito que a gente precisa para trabalhar com o que a gente precisa aqui também, né? Poderia de repente também botar aqui assim, ó. Deixa eu girar de novo em 90 graus. Assim. Aqui, por exemplo, ó. Um nomezinho ali, né? E aí você vai personalizando do jeito que eu fiz aqui. Poderia copiar, Ctrl C, Ctrl V. Pegou, não, deixa eu dar o Ctrl V. Tá. Aqui o nome de novo, ó, eu trago aqui para a segunda. Ou seja, você passa a ter uma caixinha aí toda personalizada. Claro que com o nome Júlia seria mais bonitinho ali, uma mini, né, ao invés do Mickey. Mas a intenção aqui é mais te mostrar o que o programa é capaz de te oferecer aí para você personalizar um produto, tá? Então, olha, uma caixinha que não tinha nada, agora é uma caixinha estampada e cheia de detalhes ali, né? E aí, o que a gente vai fazer? Ó, seleciona os objetos, segurando sempre o Shift para selecionar um por um com um clique, tá? Por fim, selecionei a estampa também, ó. Deletei tudo para ter certeza do que estava selecionado. E aí eu dou um Ctrl Z para desfazer o delete. E vamos agrupar tudo isso. Ó, ó, combinar, agrupar. Ctrl G de gato também vai dar isso, tá? Vai agrupar. Porque a partir do momento que agrupou, ó, você deleta e ele some com tudo. Quando você seleciona, seleciona tudo. Fica mais fácil depois porque a gente vai mascarar, na verdade, essa estampa com a forma da caixinha para sair até essas rebarbas aqui fora que não tem nada a ver, que não vão participar do corte, tá? Então, o primeiro de tudo seria fazer isso. Com tudo pronto, o que a gente vai fazer agora? Selecionar aqui a linha da caixinha, tá? Da forma da caixinha. Deletei para ter certeza, selecionada. Segura o Shift e seleciona o papel de parede, aí, o papel digital que a gente criou, a imagem que vai estampar a nossa caixinha. Selecionei os dois, né? Com os dois selecionados, eu venho aqui com o botão direito do mouse e a opção máscara. E olha o que aconteceu, ó. Ele mascarou ali a forma da caixinha com a imagem que a gente criou. Ficou bem legal, ó. Tá? Vou dar um Ctrl Z aqui. Se não aparecer para você a opção máscara aqui, ela vai aparecer aqui no arranjar, ó. Arranjar a ferramenta, né? Máscara, máscara. Dá o mesmo efeito do que a gente fez. Beleza? Aí sumiu a linha, né? A gente não tem mais uma linha de corte aqui. Mas isso se tornou uma imagem PNG. Uma imagem PNG você já sabe contornar. Como é que você vai contornar? Efeito, selecionando só a forma da caixinha, tá? As linhas de corte por dentro a gente deixa. Eu vou trazer até para fora aqui, ó. Depois, se eu der um Ctrl 5, ela centraliza de novo. Então, vou trazer para fora para você visualizar melhor, tá? Efeito, corte de contorno.
Beleza. Aqui, ó, eu não vou colocar nem borda positiva nem negativa. Eu vou deixar em zero, porque é uma caixinha, ficaria meio estranho uma borda positiva numa caixinha, né? Ela ia sair do propósito ali de combinar com as linhas de dobra, né? Então eu vou aplicar aqui em zero mesmo na janela central de desenho, ó. Apliquei, beleza, voltou a ter uma linha de corte ali e uma linha de contorno, né? Agora criada. Com a linha de contorno criada, a gente vai em efeito de novo, marca de corte de contorno na página, que nem eu te ensinei, a tua é a 4 pontos, já vai ficar marcada aí. A tua eu botei 1.8, né? Aqui a minha eu deixei 1.9, mas as duas vão dar certo. Ó, deixa eu colocar 1.8 também, que aí ela afasta um pouquinho ali, fica igual a tua, né? Dou Ctrl 5, ó, voltei com a caixinha para a posição e basicamente seria mandar o corte, mas a gente precisa gerar contorno nessas linhas, nesses cortes internos aqui, ó. Primeiro de tudo, eu vou selecionar, segurar o Shift aqui, todos os buracos, né, da caixinha, aquilo que vai ser o corte por dentro, tá? E aí, ó, eu venho aqui na janela preenchimento, segunda aba do lapisinho ali, e aí eu vou dar uma cor diferente para essa linha. Eu vou colocar aqui um vermelho. Eu vou colocar um azul, né? Vou colocar um azul aqui, ó, blue, tá? Nessas parte do trabalho aqui. Vou até agrupar para não ter problema, ó. Botão direito do mouse, combinar, agrupar ou Ctrl G, que nem eu te ensinei, tá? Aí o que que sobra para a gente aqui? As linhas de dobra, né? Que atualmente aqui seriam o picotezinho, tá? Digamos que você queira manter o picote para esse tipo de trabalho. O que que você vai fazer? Vai selecionar tudo que for linha. Imagem, você sabe que gera contorno vindo em efeito, corte de contorno. Linha é um processo diferente. Por que que é diferente? Se a gente gerar contorno na linha lá pelo efeito corte de contorno, o programa entende que ele tem que fazer isso aqui na linha, ó. Desenhando aqui a grosso modo, tá? Ele entende que ele tem que envolver a linha. No caso do picote, imagina ele envolver aqui cada tracinho, né? Ó. Desculpa aí pelo meu tracejado, né? Que eu tô fazendo no mouse aqui só para você entender o que que acontece. Imagina, vai ficar horrível a caixinha, né? Ou aqui, por exemplo, ó, nesse miolinho aqui, ele vai fazer isso aqui e isso aqui, ó. Porque é isso que ele entende como contorno e na verdade é, né? E não é o que a gente quer. A gente quer simplesmente que a máquina faça as linhas dentro da nossa estampa, depois de fazer a leitura da marca de registro. Então, como é que a gente vai fazer isso? Ó, deixa eu dar outra cor aqui para as linhas de dobra. Ó, dei aqui o vermelhinho, só para ficar... A gente precisa setorizar, porque é um trabalho em 3 partes, né? Corte externo, que já está preparado aqui. Cortes internos, são esses aqui. E linhas de dobra, que são essas aqui. Cada uma com a sua cor. Diferente lá do corte sem contorno, onde a gente fez tudo preto, aqui a gente precisa indicar para a máquina o que é cada parte do trabalho. Por isso que a gente faz isso. Tá? Então, coloquei as cores, aí eu vou gerar contorno agora nessas linhas, mas não fazendo lá pelo efeito corte de contorno. Né? Deixa eu agrupar também aqui as linhas de dobra para facilitar. Pronto. Eu não quero, no caso, o contorno do jeito que eu mostrei aqui que vai ficar. Eu quero o contorno só para a máquina fazer a linhazinha bonita. Como que eu vou colocar contorno nessas linhas sem ser pelo efeito? E isso só serve para a linha, para a imagem é pelo efeito mesmo, tá? O que que eu vou fazer? Ó? Eu venho aqui com tudo selecionado sempre, tá? Venho em arranjar. Tudo que eu falo, tudo que a gente vai transformar aqui em contorno, né? A imagem está fora porque ela já tem contorno. Então vamos lá, eu venho aqui em arranjar, corte de contorno. Ah, tá, aqui eu acho que não vai poder estar agrupado, né? Deixa eu ver aqui se a questão é agrupado. Vou desagrupar tudo, então, botão direito do mouse e desagrupar tudo. Vamos lá de novo. Arranjar,
corte de contorno, apareceu, não pode estar agrupado então. Você agrupa para centralizar e depois, se for o caso, né, com Ctrl 5, depois que tiver tudo centralizado, você desagrupa para mexer no que precisa. Então, tem que estar desagrupado, tá? Desagrupei, é simples para agrupar e desagrupar, né? E aí eu venho aqui em corte de contorno, através do menu arranjar, fazer corte de contorno. E pronto, eu já tenho contorno gerado aqui nessas linhas dentro da nossa caixinha e também já tenho contorno gerado na caixinha como a gente gera para qualquer imagem. Ctrl 5, ela voltou para a posição dela, tá? E aí agora, o que a gente faz? Você já aprendeu? Imprime. Vou imprimir aqui pela impressora. E aí você pode ver, ó, a impressora não mostra as linhas de corte. Não tem nem as linhas de vinco, as linhas do corte de dentro ali, e nem a linha da forma da caixinha. Só a caixinha mesmo para sair na impressão, e as linhas de corte vão ser feitas pela lâmina na máquina. A partir daqui você vai imprimir, dar OK, né? Do jeito que você já fez aí comigo. E depois é só colocar na máquina, fazer a leitura dos 4 pontos, que você também já sabe como fazer, e a máquina vai desempenhar aí a caixinha. Tem mais um detalhe que eu vou mostrar, que é a gente definir a ordem de corte, nesse caso aqui, e definir também forças de trabalho, se a gente for usar, claro, vinco ao invés do picote. Se for picote, a gente pode dizer que está tudo pronto, né? Ó, deixa eu enviar aqui o corte, né? Já sabe que é ali no ícone de contorno, que é a lâmina com o tracinho vermelho embaixo, tá? Beleza, pera aí que eu acho que eu não selecionei tudo. Vou dar um Ctrl A. Ctrl A seleciona tudo que tiver no trabalho, tá? E aí, de novo, eu vou lá, agora sim apareceu, ó. E aqui, no corte simples, eu te mostrei que precisava, se aparecesse linha reta, você marcar uma opção ali que nem tem, né? Que seria converter para caminhos. No caso do corte de contorno, apesar de aparecer aqui linha reta, ela vai cortar como picote, não tem problema, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos definir a ordem do trabalho. Diferente do corte simples, que as linhas estavam todas pretas e ela identificou ali e fez a forma da caixinha por último, no corte de contorno a gente corre risco de não ser assim. Aí o que a gente faz? Ó, a cor da caixinha é o cut contour, que foi o corte externo. É possível saber isso porque o azul é o corte interno e o vermelho é a linha de picote, né, de tracejado que a gente fez. Então a gente vai mudar essa ordem trazendo a forma da caixinha para último. Como que a gente faz? Seleciona, clica aqui, ó, nesses botões de seta para cima e para baixo e a gente muda a ordem do trabalho. As outras ordens aqui não tem muita diferença. Eu vou colocar só para fazer o picote primeiro por uma questão de costume, né? E aí, mas enfim, não teria muita diferença entre esse e esse aqui na ordem de primeiro ou de segundo, tá? No caso do picote, você já definiu a força de trabalho lá na máquina, você sabe qual é, seria só enviar o trabalho agora, no botão enviar aqui, né? Fazer a leitura do jeito que você aprendeu, quando a caixinha aparecer ali do trabalho, né? Ó, enviar, piscou ali, ó, o PM. Ah, não, pera aí, é porque o meu tava para salvar o arquivo e aí tem que estar então para enviar agora sempre, tá? Enviar. Ah, tá, não, eu tô sem máquina conectada aqui, mas não tem problema. Você vai enviar, você lembra o que acontece. O PM pisca, quando ele piscar, você clica nele, vai levantar aquela caixinha, você vai dar um OK e começar a movimentar, marcando ali nos 4 pontos a mira, né? Centralizando nos 4 pontos, e ela vai fazer exatamente esses cortes aqui na ordem que a gente colocou. Podemos dar até como concluído, mas eu vou te mostrar, digamos que você queira trabalhar aí com o vinco, né? Com o meio corte ali, que seria essas linhas aqui retas. O que a gente faz? Se eu der um comando D de dado, ó, a gente consegue selecionar os elementos pela cor. E aí eu vou selecionar o vermelho e vou dar OK. Olha lá, selecionei tudo que é linha de vinco ou tracejado. E aí o que eu faço? Eu venho aqui no preenchimento, ó, do jeito que eu transformei
em linha tracejada, eu transformo em linha reta selecionando essa reta aqui, ó. Fiz isso, cliquei fora, pronto, linha reta. E aí, o que acontece? A gente agora precisa definir força de trabalho pelo programa. Por quê? A máquina aqui para corte, ela vai executar uma força. No teu caso aí, estava na casa de 35,40, né? Pelo que eu me lembro. Então, 35,40 está cortando. Aqui, só para marcar o papel, a gente pode colocar 15,20, que vai ficar uma boa força só para marcar a dobra, sem atravessar o papel, tá? Então, o que a gente faz? Volto agora com a caixinha para dentro ali do trabalho, tá? Ctrl A para selecionar tudo, ícone de corte de contorno, e aí eu venho aqui na segunda aba de novo, onde a gente determinou a ordem de trabalho, e aí agora o que eu vou fazer? Linha vermelha não pode ter a mesma força que o corte, que é a linha cinza e que é a linha azul. O que eu vou fazer? Vou em editar, com ela selecionada, né, a cor da linha selecionada, e vou marcar aqui, ó, force. No caso, o que a gente combinou? Se o corte está com 35, eu vou colocar 15 a 20 de força. Eu vou colocar 18 aí para a gente começar, tá? 18, aplico, ok. Então, eu sei que ali a lâmina vai passar com a força menor do que seria para atravessar o papel e eu vou ter uma marca de dobra. Se ficar muito molenga a minha caixinha, eu posso diminuir ainda mais ali, colocar 10, 5 de força, tá? Você tem que fazer uma caixinha e aí ver se vai ficar muito molenga a marca do vinco e diminuir essa força. Se ficar ok, se você montar a caixinha bonitinha, que nem você montou aí a caixinha branca com um tracejado, aí você pode manter. E aí o que a gente faz? Determina a força também para os outros dois trabalhos, porque senão ela vai fazer tudo com a força 18. Vou na linha azul, que são os cortes internos, vou marcar a força e vou colocar a força aqui 35, que foi o que a gente fez aí, talvez 40, né? Já que pegou ainda um pouquinho, rasgou um pouquinho o papel, aplico, ok. Venho depois na linha cinza, que é a linha de fora, tá? Como também a gente pode ver isso, ó. Se eu desmarcar as linhas aqui, clicando na lâmina do lado esquerdo da cor, elas somem e fica só a linha que a gente tem certeza ali do que é cada objeto. No caso, a cinza é a forma da caixinha, né? Editar, força, 35 ou 40 aí. Aplicar, ok. Deixa eu acender as outras linhas aqui de novo, tá? E aí, tudo certo, a gente pode enviar o trabalho para a máquina do jeito que você já sabe. Enviar, levantar o PM aqui, a caixinha apareceu, você dá ok e começa a deslocar a mira para centralizar nos 4 alvos e depois a máquina vai executar o trabalho sem nenhum problema. Tá bom? Então, se você quiser tracejado, pode. Se quiser o vinco com a lâmina, pode. Você tem também uma ferramenta de vinco aí, que é a ponta com a bolinha. Se você quisesse trabalhar com ela, o que você vai fazer? Ó, você vai desmarcar aqui o que for corte. Ó, o azul é corte, o cinza é corte. Você desmarca aqui na ferramenta da faquinha do lado esquerdo das cores, tá? E aí ficou só o que é a linha de vinco ali. E aí você vai enviar o trabalho. Ele é feito em 2 etapas, que nem eu te expliquei lá no áudio, tá? 2 etapas. E aí você vai desmarcar aqui o que for linha de corte, que vai ser feito com a lâmina, né? E vai deixar só a linha do que vai ser feito com a ponteira de vinco aí, a ponteira de vinco lá na máquina, no lugar da lâmina. Ponteira de vinco, ela precisa trabalhar com uma força alta, tua máquina vai até 160, pode colocar aí 120 de força e uma velocidade reduzida também, ó. Vou colocar 150 de velocidade, tá? Aplico e dou ok. E envio o trabalho assim mesmo, com as outras linhas desmarcadas ali, né? Apagadas para elas não saírem nesse primeiro trabalho. Faz a leitura das 4 marcas do jeito que você já sabe, enviando o corte, dando ok, posicionando marca por marca no centro. Beleza, ela vai fazer as linhas de vinco. Lembrando que a tua ponta está um pouquinho torta, então ela pode sair fora e você pode acabar tendo um problema. Mas estou te ensinando só como você faria para usar essa ferramenta, que também pode ser importante, tá? E aí, então, você envia, ela fez as linhas de vinco. Terminou as linhas de vinco, você vai posicionar a mira de novo lá no ponto 1, do jeito que eu te ensinei, e aí você vai desmarcar agora
a linha do vinco, ó, clicando aqui na lâmina ao lado esquerdo da cor. E aí vai marcar as linhas de corte. Voltou com a lâmina para a máquina, tá? E aí as forças de corte a gente já colocou para a lâmina, né? 35 a 40, que foi o que a gente fez aí. A linha do vinco morre, não entra nesse trabalho, e o que a gente faz? Envia de novo. Enviou, você vai ler os 4 pontos do jeito que você já sabe aí também, e ela vai desenhar só os buracos da caixinha e a forma externa da caixinha. Tudo casando com a linha de vinco que a ponteira fez no primeiro envio. Eu te falei que era um trabalho que você podia até cobrar mais caro, né? Porque fica mais bem acabado, mas leva mais tempo. Por isso exatamente que leva mais tempo, pela configuração que a gente faz no programa e por ter que enviar cada trabalho 2 vezes ao invés de uma vez com a ponteira de vinco e outra vez com a lâmina para ter vinco e corte juntos, tá? Aí é uma questão sua. Você pode fazer o tracejado, que nem eu ensinei, você pode fazer o vinco na lâmina, que é a lâmina passando mais fraquinha, né? Mas ainda fica ali uma marca de dobra com o papel aberto, e aí pode ter alguém que não goste desse acabamento, e para o cliente exigente você pode usar aí a ponteira de vinco, lembrando que a tua tá com a pontinha torta, então faz um teste primeiro para ver se vai casar a dobrinha do vinco ali com a forma da caixinha, tá bom? Acho que aqui a gente finaliza, eu vou ficando por aqui, qualquer dúvida você me aciona lá no WhatsApp, tá bom? Tchau!